Olá, amados! Tudo bem com vocês? Pastor Christian, novamente aqui. Estou passando aqui para gravar para vocês mais uma das nossas aulas da Escola de Líderes. Nós estamos estudando a lição 3 do módulo 1 do livro Formando um Líder de Êxito. Estamos estudando sobre a meditação bíblica. E a última parte do estudo deste módulo, desta lição 3, são os passos para a meditação bíblica. Então eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre os passos para a meditação bíblica. Anote aí. Ao se meditar num texto bíblico, devem vir à mente perguntas como estas. Número 1. O Espírito de Deus está aplicando este versículo à minha condição no momento? Então anote aí uma pergunta que você deve fazer para você mesmo. Quando você estiver meditando na palavra de Deus, meditando num pequeno texto da palavra de Deus, enfim, você deve fazer essa pergunta a você mesmo. O Espírito Santo está aplicando este versículo à minha condição no momento? O Espírito Santo está me ajudando a aplicar este ensino que eu extraí da minha meditação no meu dia a dia? Então, uma pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos. Segunda pergunta, há aqui uma promessa para eu buscar? Ou seja, nesse texto que eu estou meditando, tem alguma promessa contida que eu deva buscar? É uma segunda pergunta que você pode fazer a si mesmo. Procurar identificar se naquele texto que você está meditando, se existe algum tipo de promessa, para que você possa, então, ir em busca dela. Número 3. Este texto revela um pecado específico que devo empenhar-me em evitar? Então está aí mais alguma pergunta. O texto da sua meditação está revelando algum tipo de pecado no qual você deve se empenhar para evitá-lo ou para repudiá-lo? Mais uma pergunta, mais um passo para a meditação bíblica. Deus está dando uma ordem para eu obedecer? Ponto de interrogação. Então, mais uma pergunta que você pode fazer a você mesmo, né? Procurar identificar naquele texto que você está meditando, se naquele texto Deus está dando algum tipo de instrução, algum tipo de comando, algum tipo de ordem para que você possa obedecer. 4. Meu espírito está em harmonia com o que o Espírito Santo está dizendo aqui? Mais uma pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos. O nosso espírito está em harmonia com aquilo que o Espírito Santo está revelando no texto meditado? Então, mais uma pergunta que devemos fazer. Precisamos andar em paz com Deus, né? Como diz a palavra de Deus, seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é importante estar em paz com Deus, estar em harmonia com Deus. Então essa pergunta é uma pergunta-chave. O meu espírito está em paz? Ele está em harmonia com aquilo que o Espírito Santo está falando, comunicando comigo no texto alvo da minha meditação? Então, uma pergunta a ser feita. Mais uma pergunta. Este texto revela uma verdade a respeito de Deus, da salvação do mundo ou da minha obediência pessoal a Deus, a respeito da qual preciso receber a iluminação do Espírito Santo? Vou repetir. O texto no qual nós estamos meditando, ele revela uma verdade a respeito de Deus, da salvação do mundo, ou da minha obediência pessoal a Deus, a respeito da qual preciso receber a iluminação do Espírito Santo? Então, mais uma pergunta no qual nós devemos nos perguntar a nós mesmos. E mais,
nós podemos também, você pode, eu posso, memorizar o texto-chave. Dependendo do texto que você escolhe para meditar, você vai encontrar ali uma palavra-chave, um texto-chave. Então procure memorizar o texto-chave. É importante você memorizar o texto-chave. Ok? Hoje pela manhã eu estava meditando sobre as cidades de refúgio. Lá em Josué, a palavra de Deus vai falar, lá em Josué, capítulo de número 20, ele vai ensinar sobre as cidades de refúgio, né? Estas cidades, elas eram cidades no qual, quando alguém assassinasse um outro alguém, mesmo que de uma forma acidental, essa pessoa então deveria se refugiar nas cidades de refúgio. Então, nessas cidades de refúgio, os filhos de Israel e os estrangeiros, os peregrinos, né, deveriam ser acolhidos nas cidades de refúgio, deveriam, na verdade, acolher aquelas pessoas que, por engano, tivessem assassinado uma outra pessoa, para que eles não morressem às mãos do vingador do sangue, antes de comparecer perante a congregação. Esse versículo você vê ali em Josué capítulo 20, versículo 9. Então, Josué capítulo 20, versículo 9, é um versículo que ele praticamente resume o objetivo das cidades de refúgio na época de Josué, na época da conquista da Terra Prometida, e também os objetivos. Eu vou ler aqui para você, Josué 29. Foram estas as cidades designadas para todos os filhos de Israel, e para o estrangeiro que peregrinasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, antes de comparecer perante a congregação. Então note que nesse texto aqui você praticamente consegue identificar o motivo pelo qual as cidades de refúgio foram criadas e determinadas pelo próprio Senhor. Ok, queridos? Então, que tal memorizar um versículo-chave, né? Memorizar um texto-chave como esse que acabei de ler. Isso vai trazer enriquecimento no teu conhecimento bíblico, né? Imagina, quanto mais nós pudermos memorizar textos-chaves da Bíblia Sagrada, maior será o nosso conteúdo e capacitação para poder, no exercício do anúncio do Evangelho, estar mais bem preparado. Mais uma dica: extrair do texto a promessa de Deus para si, usando os pronomes sempre na primeira pessoa do singular. Eu, para auxiliar na tomada de posse do que Deus estiver prometendo. Vou repetir. Extrair do texto a promessa de Deus para si, usando os pronomes sempre na primeira pessoa do singular. Eu, para auxiliar na tomada de posse do que Deus estiver prometendo. Vou dar um exemplo. Aqui vamos pegar como base dois textos aqui que eu selecionei. Romanos 8:31 vai dizer assim. Eu quero pegar primeiramente aqui o Salmo de número 1, que é o Salmo do qual nós estamos usando como base para o estudo sobre meditação bíblica. Você poderia pegar o Salmo de número 1 e utilizar a promessa contida nele e você se referir a você mesmo na primeira pessoa. Olha só como você poderia fazer. A gente chama isso também de orar a palavra. Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você poderia dizer então, bem-aventurado, aí você coloca o seu nome, no meu caso seria bem-aventurado o Christian, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Antes, o Christian, você pode colocar o seu nome, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O Christian, ou o seu nome, será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Tudo que o Christian fizer, ou tudo que você fizer, prosperará. Amém? Então, só até aqui, Salmo de número 1, do 1 até o 3. Então, aqui você tem um bom exemplo de como que você pode aplicar o seu nome, né? Na primeira pessoa, e então aplicar aquela promessa, extrair aquela promessa do texto para você mesmo, para te auxiliar, né, na tomada de posse daquilo que Deus está prometendo. Eu separei aqui também o texto de Filipenses 4. Filipenses 4, 12 e 13. Vai dizer assim, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte... Versículo 12 e 13. Filipenses 4, 12 e 13. Sei passar necessidade e também sei ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você poderia, na primeira pessoa, incluir o seu nome. Eu vou incluir o meu nome agora para você entender. Então você vai pegar o texto de Filipenses 4, versículo 12 e 13, e você vai dizer assim: eu, Christian, o seu nome, sei passar necessidade, e eu também, Christian, sei ter em abundância. Eu, Christian, em toda maneira, em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Por isso eu, Christian, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí você declara o seu nome. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você entendeu? Então, está aí uma dica, mais uma dica, uma pérola preciosa durante o seu período de meditação bíblica. Né? Orar a palavra, extrair a promessa do texto para si, usando pronomes na primeira pessoa do singular, eu, para auxiliar na tomada de posse do que Deus estiver prometendo. Mais uma dica: extrair a condição para o cumprimento da promessa. Anote aí. Extrair a condição para o cumprimento da promessa. Nós aprendemos na aula anterior que todas as promessas de Deus normalmente são acompanhadas da condicional, do prefixo se. Então procure observar no texto no qual você está meditando se existe uma condicional para que a promessa do texto se cumpra na sua vida. Então procure extrair qual é esta condição, para que então, em praticando a condição, você possa ter direito à promessa, ok? Mais uma dica: ver qual a aplicação prática da promessa para a própria vida. Vou repetir: ver qual a aplicação prática da promessa para a própria vida. Então, durante a sua meditação, procure verificar no texto qual a aplicação prática da promessa daquele texto para a sua vida, para o seu cotidiano, para o seu dia a dia, ok? Procure, Deus é um Deus simples. A palavra de Deus, ela é prática, ela foi criada por Deus para que, ao meditar nela, nós possamos extrair instruções, conhecimento, que vão nos ajudar a ter um dia de paz, um dia de vitória, um dia de bênçãos. Ela é extremamente prática. Então procure fazer a aplicação prática do texto, das promessas do texto, à sua própria vida. Mais uma dica: agradecer, louvar, adorar a Deus e glorificar o seu nome. Amém, queridos? Deus espera que nós possamos ser gratos em todo o tempo, né? Em todo o tempo
adorarei ao Senhor. Louvai ao Senhor em todo o tempo, diz a palavra de Deus. Então, amados, Deus espera que em tudo nós possamos dar graças, que em tudo nós possamos ser gratos. Agradeça ao iniciar, o seu período de meditação. O Salmo de número 100 diz, entrai em seus átrios com hinos de louvor. Salmo de número 100, deixa eu ler aqui para você, a minha Bíblia está aqui pertinho. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com canto. Olha só. Depois, versículo... Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele, com ações de graça e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e louvor o seu nome, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A sua fidelidade estende-se de geração em geração. Salmo de número 100. Então veja, Deus espera que nós possamos entrar, na presença dele. Na verdade, nós estamos sempre na presença dele. Desde que Jesus morreu e ressuscitou, o véu do templo se rasgou e hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. Nós andamos literalmente com Deus e nos comunicamos com ele, pois o Espírito Santo habita em nós. No entanto, traduzindo para uma maneira prática de aplicação, entrai pelas portas dele com ações de graças, dar início ao seu relacionamento, à sua comunicação com Deus, ao seu tempo de meditação, sempre dar início com ações de graças, começar com uma oração de gratidão e encerrar o seu período de meditação também com gratidão. Então começa com gratidão, encerra com gratidão. Com um louvor, você pode começar com um hino de louvor ou encerrar com um hino de louvor. Se você sabe tocar algum instrumento musical, melhor ainda, Então Deus espera que nós possamos ser gratos, agradecidos. Em tudo dai graças. Começa com louvor, começa com ação de graças, comece adorando e termine adorando. Afinal de contas, está escrito que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém, queridos? É claro, queridos, que precisa haver liberdade. Nós estamos passando aqui para você inúmeras dicas que vão contribuir e fazer do seu período de meditação um período de extremo crescimento, de enriquecimento cultural, experiências com o Espírito Santo, experiências com Deus. Então são várias dicas, mas não se preocupe. Não se preocupe em querer gravar todas essas dicas, porque o próprio Espírito Santo, ele é quem nos conduz, como o Senhor Jesus Cristo falou, o vento sopra aonde quer, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, precisamos ser guiados pelo Espírito, precisamos deixar que o Espírito Santo nos mova, nos controle, nos guie, nos oriente. E se você estiver em santidade, totalmente conectado com o Espírito Santo, porque é a nossa santidade que faz com que essa conexão com o Espírito Santo não seja estacionada, não fique estacionada, não seja exterminada. Então, se você estiver em santidade, automaticamente você vai ter comunhão com o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Ele vai nos guiar na nossa devocional. E não necessariamente que todos os dias vai ser do mesmo jeito. Porque eu garanto para você, não serão. Não serão. Porque enquanto neste mundo nós estamos sujeitos a circunstâncias das mais variadas possíveis. Então, vai ter dia que a sua meditação vai ser de um jeito, outro dia vai ser de outro, outro dia vai ser de outro. Quem sabe você vai ter um dia onde você vai desejar apenas louvar. Não, hoje eu não quero, como diz uma música da pastora Ludmila Feber, hoje eu só quero te adorar. Então tem dias, amados, que a gente não quer falar nada, a gente só quer louvar. Tem dias que a gente quer ficar mais em silêncio. E tem dias que você está mais falante. Então, nós precisamos ser sensíveis ao momento que nós estamos vivendo e poder dar vazão ao Espírito Santo para que ele nos guie e assim
não ter uma devocional, não ter um período de meditação engessado. Amém? As dicas são importantíssimas, elas vão ajudar muito, mas você não precisa ficar engessado. Não precisa se preocupar, né, como que um cumprimento de um passo a passo, item por item, para que a sua meditação então seja eficaz. Estude, grave as dicas, mas peça ao Espírito Santo para te guiar, porque cada dia será diferente e cada texto que você estiver meditando trará conhecimentos e experiências diferentes. Ok? Número 6. Hábitos a serem cultivados na meditação bíblica. Anote aí. Hábitos a serem cultivados na meditação bíblica. Primeiro, mantenha um caderno para anotação diária sobre o que foi meditado. Então é importante você ter um caderno, né? Mantenha um caderno para anotação diária sobre o que foi meditado. É muito importante você ter um caderno, ter uma agenda, né? Para você ali escrever aquilo que você está aprendendo naquele dia, o que o Senhor está comunicando, as novas revelações, o novo conhecimento que você está recebendo durante seu período de meditação. É uma dica preciosa. Aqui em casa eu tenho alguns caderninhos de devocionais, né? São vários, dos anos que a gente vem adotando essa prática. Procure, se possível, meditar no mesmo horário todos os dias. Então, mais uma dica preciosa. Não é uma regra, mas é importante que a gente se discipline. É importante você ter a meditação bíblica como uma prioridade. Então, você vai estabelecer um horário e você vai determinar: este é o horário que eu tenho reservado exclusivamente para Deus, para o meu período devocional, para o meu período de meditação bíblica. Ok? Se por algum imprevisto você precisar modificar o horário naquele dia, tudo bem, sem problemas, mas procure no outro dia ter essa disciplina. É importante você ter um horário exclusivo para o seu a sós com Deus, para a sua meditação diária. 3. Ter um local apropriado para a meditação. Ter um local apropriado para a meditação, observando a comodidade e o silêncio. Então, olha só, mais uma dica preciosa. Tenha um local apropriado para a meditação, observando a comodidade e o silêncio. Então, é importante que você tenha um local de fácil acesso e um local onde você, de preferência, que você não venha a ser interrompido, onde haja silêncio, seja um ambiente agradável para que você possa ficar a sós com Deus. Esse local pode ser o seu próprio quarto, de repente a sua sala, de repente você tem um escritório na sua casa. O importante é que você fique à vontade, a sós com Deus e, se possível, um ambiente onde haja silêncio. Porque para ouvirmos nitidamente a voz de Deus, o silêncio é muito importante, principalmente num tempo de tantos ruídos, tantas vozes, tanto barulho, tantos agitos, né? Principalmente no meio político. Então, quão é importante o silêncio para a nossa meditação, para que possamos ouvir claramente a voz do Senhor Deus, sem que haja confusão, interrupções, ok? Mais uma dica: rever as anotações. Reveja as anotações assinalando as promessas alcançadas. Então, de tempos em tempos, você pode estar revendo todas as suas anotações e, em fazendo isso, procure assinalar as promessas que você já alcançou. Isso vai estimular a sua fé. Isso vai fazer com que a sua fé cresça cada vez mais, tendo essa certeza que realmente Deus é um Deus de promessas e que Ele cumpre todas as suas promessas. Amém, queridos? Me chamou a atenção na minha meditação de hoje de manhã o texto de Josué 21, 45. Josué 21, 45. Vai dizer assim: palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometeu à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Me chamou muita atenção
esse versículo aqui, Josué 21, 45. Né? Palavra alguma de todas as boas coisas que o Senhor prometeu à casa de Israel, tudo se cumpriu. Olha só, queridos, todas as promessas que Deus fez ao exército de Josué, à descendência de Moisés, todas as palavras se cumpriram. Não é tremendo isso, querido? Não é maravilhoso? Pegue a sua Bíblia aí e leia Josué 21, 45. Tudo que Deus falou se cumpriu. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Deus promete, Ele cumpre. Então é importante essas anotações, as promessas. Isso vai estimular a sua fé. Você verá que tudo o que Deus cumpriu, tudo aquilo que Deus prometeu, melhor dizendo, tudo aquilo que Deus falou, comunicou com você, Ele vai cumprir. Porque Deus é fiel. Amém, queridos? O nosso Deus é fiel. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Havendo Ele prometido, certamente Ele o fará. Amém? Ele é um Deus de alianças. Mas uma dica, mais um hábito a ser cultivado na meditação bíblica. Considere a meditação como um momento de um encontro marcado com Deus. Anote aí. Considere a meditação como um momento de um encontro marcado com Deus. Então você tenha a meditação como um momento de encontro. Aquele dia é um dia separado, aquele momento é um momento separado para estar com Deus. E isso deve ser aquilo de mais importante no seu dia a dia. Porque se verdadeiramente queremos colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, eu sempre digo que num reino, a coisa mais importante, aquilo que é mais importante num reino, é o rei deste reino. O rei deste reino é o mais importante. Não haveria reino sem um rei. Então, a nossa intimidade com o rei, o nosso momento de estar a sós com o rei, é o que nós temos ou deveríamos ter de mais importante na nossa vida. Foi o próprio Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que comunicou a uma mulher chamada Marta, quando ele disse para ela sobre a sua própria irmã chamada Maria. Marta, Marta, estás ansiosa, preocupada com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, no qual não lhe será tirada. Qual é a melhor parte, amados? A melhor parte é estar aos pés de Jesus. A melhor parte é passar tempo com Ele. A melhor parte é ter um momento no dia marcado para estar com Ele. A melhor parte era ter um momento para meditar na sua palavra e assim poder ouvir a sua voz. Esta é a melhor parte, gastar tempo de qualidade com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando fazemos isso, recebemos toda a direção, toda a instrução para o nosso dia a dia. E quando começamos o dia debaixo de instrução, debaixo de direção do próprio Senhor, do próprio Espírito Santo que em nós habita, queridos, não tem como você não ter um dia de êxito. Não tem como você e eu não termos um dia de vitória, um dia pleno. Eu garanto para você, todas as vezes que os nossos dias foram decepcionantes, frustrados, dias que muitas vezes encerramos com lágrimas, não lágrimas fruto de uma perda, por exemplo, mas lágrimas muitas vezes por consequência de erros cometidos, normalmente é aquele dia que você perdeu o time, você não correspondeu ao chamado do Espírito Santo. Porque muitas vezes, amados, perdão, embora nós estamos ensinando aqui da importância de ter um horário marcado para estar com Deus, muitas vezes eu quero vos dizer que o Espírito Santo vai te chamar, Ele mesmo vai convocar o encontro no horário que Ele determinar. E muitas vezes Deus convoca um encontro na madrugada. Muitas vezes Deus convoca um encontro no período da tarde, no período da manhã, no meio-dia, na hora da tua refeição. Deus, por ser rei, ele tem o poder de convocar esse encontro com você
a hora do dia que ele bem entender, porque ele é o Rei dos Reis, o Rei de toda a terra. Ele opera o querer, o efetuar, ele tem o domínio, o controle de todas as coisas. Então, precisamos estar com o Espírito Santo para corresponder ao chamado de Deus. Tinha uma música também da pastora Ludmila Feber, que ela cantava, né? Já estou indo ao teu encontro, né? Já estou indo, alta madrugada, né? Ouço o sussurro da tua voz, já estou indo. Então, muitas vezes, em alta madrugada, o Espírito Santo nos convoca e precisamos estar sensíveis, precisamos estar atentos para corresponder ao chamado do Senhor, a convocação do Senhor para estar na sua presença, para estar com Ele. Porque sempre que correspondemos ao seu chamado, receberemos as instruções e, em cumprindo as orientações do Senhor, teremos dias de glória, teremos dias de êxito, teremos dia de vitória. Até porque, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, queridos? Se Deus está conosco, nos instruindo, nos orientando, certamente que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em tudo que fizermos, seremos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Para sermos estes vencedores, precisamos estar atentos às convocações do Espírito Santo. Porque Deus, que é nosso Pai, como Pai, Ele ama gastar tempo com seus filhos, Ele ama se relacionar com seus filhos, Ele ama e almeja que os seus filhos estejam sempre com Ele, dia após dia, meditando, se relacionando, tendo comunhão, literalmente andando com Deus, como Enoque andou com Deus, como Abraão andou com Deus, como Elias andou com Deus, como Moisés andou com Deus. E já não eram, porque Deus para si os tomou. Amém, queridos? Finalmente, conclusão da nossa lição 3. Conclusão da lição 3 sobre meditação bíblica. Meditação bíblica é pensar, refletir, estudar a palavra de Deus. Então anote aí, o que é meditação bíblica? Meditação bíblica é pensar, refletir, estudar a palavra de Deus. Lembra que eu usei aquela palavra ruminar, né? Utilizando a figura de um boi, quando ele está comendo capim, ele fica ali mastigando, ruminando várias vezes aquele capim na boca antes de engolir. Então, essa é uma expressão que consegue elucidar claramente o que significa a meditação. É quando você fica ali refletindo, pensando, estudando num determinado texto durante um período de tempo. Número 2, a meditação é uma decisão diária com local e hora marcada. Então anote aí, a meditação bíblica, ela deve ser uma decisão diária, você precisa decidir estar com Deus, com local e hora marcada. Lembrando que o Senhor tem autonomia para fazer convocações em outros horários, quando Ele bem determinar. No entanto, é importante ter dia, hora, local marcado para que as suas devocionais, o seu período de meditação aconteça regularmente. E finalmente, através da meditação bíblica, compreendemos quais as condições estabelecidas por Deus para recebermos os seus benefícios ou bênçãos. Vou repetir. Através da meditação, compreendemos quais as condições estabelecidas por Deus para recebermos os seus benefícios ou bênçãos. Então, é através da nossa meditação que nós vamos compreender quais são as condicionais. Lembra das condicionais? Quais são as condições que o próprio Deus estabeleceu para que, em havendo obediência
a estas instruções, a estas condições estabelecidas por Deus, nós possamos então usufruir de todos os benefícios, de todas as bênçãos, de todas as promessas asseguradas por Deus na sua palavra e especificamente no texto alvo da nossa meditação. Amém, queridos? Vamos encerrando por aqui a nossa lição 3 sobre meditação bíblica. Espero que tenha contribuído, com o seu crescimento, com a ampliação do seu conhecimento dentro dessa área, e que então nós agora mais do que nunca venhamos praticar, sair do discurso e colocar em prática tudo isso que temos aprendido. Não basta apenas aprender, precisamos praticar. Eu quero crer, amados, que nós estamos debaixo de um mover do Espírito Santo, e Deus nesse tempo tem interesse de restaurar na sua igreja esse hábito, essa prática tão importante que é a prática da meditação bíblica. Há muito tempo atrás eu ouvi um pregador dizer: se queremos um grande avivamento, anote aí, preste atenção, se queremos um grande avivamento, nós vamos precisar de um reabibliamento. Não existe avivamento sem reabibliamento. Não há como produzir um avivamento. Na verdade, o avivamento ele é produzido pelo Espírito Santo. Ele é quem conduz o avivamento. Mas não há como ser partícipe de um avivamento se estivermos vazios da palavra de Deus. O que faz toda a diferença num período de avivamento é a palavra de Deus. Como nós aprendemos aqui nesta aula, numa das primeiras aulas, quando Deus disse para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite. Então este livro, amados, esta palavra não pode se apartar da nossa boca. Ela não pode se apartar da nossa boca. Eu gosto muito, amados. Estamos encerrando, mas eu queria citar esse texto. Eu gosto muito do que está escrito lá em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículo 16 e 17. Colossenses 3, 16 e 17, que vai dizer assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém, queridos? Então, olha só, a palavra de Cristo deve habitar em nós de forma abundante. Reabibliamento. Eu preciso me encher da palavra, eu preciso me encher da Bíblia, eu preciso estar tomado por essa palavra de forma abundante, em toda a sabedoria, para que então eu possa ensinar, admoestar com salmos, hinos e cânticos espirituais uns aos outros. É isso que Deus espera de nós, que nós possamos estar tão cheios da palavra. Lembra que Jesus disse, que a boca fala do que o coração está cheio. Então Deus espera que nós possamos estar tão cheios dessa palavra, que sempre que nós abrirmos as nossas bocas, possa fluir este rio de água viva, possa fluir este manancial, possa fluir esta palavra que cura, que liberta, que restaura, e que não é a nossa palavra, ela é a palavra do próprio Jeová Jirê, do próprio Jeová Rafá, do próprio Jeová Nissi, do grande eu sou. E porque esta palavra não é nossa, essa palavra é do próprio Senhor, que disse, que o Evangelho é o poder de Deus. Então, amados, o Evangelho, a palavra de Deus, ela tem poder. Tem poder para libertar, tem poder para curar, tem poder para restaurar, tem poder para avivar, tem poder para transformar, tem poder para encorajar, para animar, para fortalecer. Por isso, amados, que nós possamos então colocar em prática esse hábito tão tremendo da meditação, para que, cheios do Espírito Santo, nós possamos espalhar essa palavra
e com essa palavra espalhada aos 4 cantos dessa terra, com este reabibliamento, com esta implementação, restauração de princípios bíblicos, ensinamentos poderosos como esse, certamente teremos um grande avivamento. Um beijo no seu coração, espero que tenha gostado dessa aula e se você gostou, compartilhe, né? Compartilhe, está aí disponível no nosso canal do YouTube, você pode acessar lá a playlist, lá em Christian Zunino, você vai ver Christian Zunino com CH, você vai encontrar uma playlist chamada Escola de Líderes. Você clica na playlist e lá você vai encontrar todas as aulas gratuitas desse módulo Formando um Líder de Êxito, para quem deseja se transformar num líder e ter na sua própria casa um pequeno grupo de comunhão, de oração, de meditação bíblica. Hoje mesmo, estou gravando essa aula no dia 10 de fevereiro, hoje à noite aqui na minha residência nós teremos um PG, um pequeno grupo de meditação bíblica. E o objetivo dessas aulas é que você possa se capacitar para ter um pequeno grupo desse na sua casa também. Porque o desejo de Deus é que em todas as casas do Brasil e do mundo nós possamos ter pequenos grupos de meditação bíblica. E assim, fazer com que o Evangelho seja anunciado até os 4 cantos da terra. E então se cumpra o que o Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus 24. E este Evangelho será anunciado em todas as nações, e então virá o fim. Beijo no seu coração, até a nossa próxima aula.